E vem conferir a crítica do filme Total Killer, ou 16 Facadas. E eu assisti o filme Total Killer, ou 16 Facadas, como ficou aqui no Brasil. Mais novo filme de slasher, que é um original Amazon Prime Video. E eu estava com vontade de ver esse filme, porque eu gosto muito de filme de terror, gosto muito de filmes de slasher, era algo que estava no streaming com uma certa facilidade de conseguir encontrar, e ainda tinha um fator: esse filme ainda prometeu que ia mexer com viagem no tempo. Então vários temas que eu gosto: filmes de terror, slasher e ainda viagem no tempo. Mesmo não sabendo como seria o resultado da junção de tudo isso. E esse filme me lembrou muito algo que acontecia nos anos 80, 90 e no começo dos anos 2000, que era o seguinte: filmes de slasher nos anos 80 e 90 faziam muito sucesso, como os filmes de terror fazem sucesso até hoje em dia. Cada geração muda qual filme está fazendo mais sucesso. Às vezes são filmes mais aquele que tem uma tortura maior, às vezes é um pouco mais do sobrenatural, mas sempre o filme de terror estão fazendo sucesso. E nos anos 80 e 90 o slasher estava muito na moda. Então o que aconteceu? Por o slasher, o terror como um todo, ser um gênero que ele é muito barato e ele dá um retorno muito grande financeiramente, acabou acontecendo de saírem muitos filmes de slasher. E o que eles faziam? Lançavam muito para home video. O home video, antigamente, ele era a maior fonte de renda para muito filme. Tinha filme que preferia ir pro home video do que ir pro cinema, pra você ter uma noção de como o lucro era alto. E nisso saíam muitos filmes de slasher, de terror, de um orçamento muito baixo, que ia direto pro home video. E filmes que tinham qualidade muito duvidosa, na sua maioria, pelo baixo orçamento, pelos baixos recursos que ele tinha. Total Killer me lembrou esse tipo de filme. Um filme de baixo orçamento, um filme que em vez de estar indo pro home video, hoje está indo pro streaming, que tem a mesma função, algo que você consegue assistir em casa. Mas é um filme de baixo orçamento, mas infelizmente 16 Facadas, ou Total Killer, ele não me lembra os melhores filmes trash, slasher, que saíram no começo dos anos 2000 e os anos 90. Ele me lembra os piores tipos de filme. Esse elenco, o filme tem um bom elenco, como por exemplo, a protagonista, a Kierra Shipp, eu conheço ela desde o Mundo de Sabrina, e eu acho ela uma atriz carismática, eu gosto da atuação dela, eu acho que ela até vai bem nesse filme. Como eu acho que o elenco como todo de apoio não vai mal, os atores conseguem entregar no seu papel com o que eles tinham em mão. E por que eu falo com o que eles tinham em mão? Porque o roteiro desse filme é muito fraco, é muito limitado. No sentido de, como viagem do tempo, o filme não funciona. E como slasher, ele funciona menos ainda. Quando você vai mexer com viagem no tempo, obviamente vai ter problemas que você precisa resolver para não ficar vários furos de roteiro e problemas aqui. Eu não ligo a forma como ela viajou pro passado. Isso é uma desculpa que até você pode aceitar, porque no meio desse filme, de como ele foi feito. Mas o que eu não aceito aqui é como eles tentam só ficar fazendo referências com outros filmes, brincadeiras com outros filmes, mas algo que realmente não vira algo nem original e nem conseguem utilizar bem fórmulas que já foram utilizadas. Eles mencionam muito De Volta para o Futuro aqui nesse filme. E pra mim, é uma menção que ela é válida, ainda mais pra esse tipo de filme, mas eu não acho que a ideia se compara. Porque quando eles estão tentando mexer com viagem no tempo, eu não gosto de como eles mexem com a relação de passado e presente. Eu também não gosto muito de como eles trabalham a ideia da viagem no tempo e como isso vira uma muleta de roteiro para eles poderem resolver várias soluções. Isso não me agrada, não deixa com que eu goste mais do filme. Na verdade, me incomoda mais. Mas muita gente pode chegar no filme e falar: bom, eu não me importo muito com viagem no tempo. Essa é só uma desculpa pra gente ter mais mortes e focar mais no slasher do filme. E tudo bem. O problema do slasher desse filme é que ele não funciona. Quando você vai assistir um filme de slasher, você espera algumas coisas que o gênero criou como padrão. Que seria um antagonista, que seria o grande vilão do filme, que pelo menos gere medo, gere um certo susto, e quando ele apareça, parece que nada vai conseguir parar ele. Ao mesmo tempo, você espera que tenha mortes interessantes, mortes que vão te chocar, ou pelo menos mortes que você vai gostar bastante. Nada disso se encaixa aqui. E nada disso se encaixa porque a escolha da máscara, como a escolha do visual do personagem, realmente acaba não fazendo com que você crie um medo dele. Ele realmente, pela fisicalidade, pela forma como criaram o personagem, ele não dá medo de forma nenhuma. E você vê que eles fazem referência a outros filmes como Halloween o tempo inteiro, e você vê que no Halloween o Michael Myers é um cara que realmente dá medo quando ele aparece. Ele realmente parece uma besta que nunca vai parar. Aqui não. Aqui parece alguém que em qualquer momento ele
eles vão conseguir destruir, e isso me incomoda bastante. Nem a revelação que eles tentaram fazer com referência a outro filme de slasher, que é o Pânico, funcionou bem pra mim. Então o antagonista, ele não dá medo, não dá susto, e ele não passa aquele terror de nada vai conseguir parar ele. E aí gera o outro problema do filme, que seria os personagens secundários. Como eu falei, o elenco é interessante. Eles têm uma ideia boa de viagem no tempo, que é colocar alguém do presente no passado, no momento onde as ideias de sociedade eram diferentes. E no começo, eles até fazem boas piadas com isso, que ao longo do filme, inclusive, vão ficando repetitivas e enjoativas. Mas no começo, essa piada de alguém de hoje em dia chegar lá atrás e ver algo completamente diferente do que a sociedade de hoje é muito interessante. E a brincadeira dos familiares que eles veem no passado serem completamente diferentes, serem pessoas que são, na verdade, até certo ponto, não são a pessoa que você imagina que eles não são os pais que eles imaginam que eram, também é uma ideia boa. Mas o problema é, quando você cria isso e não cria depois um laço de amadurecimento para os personagens, o público como um todo não cria uma relação com esses personagens. Então, tirando o personagem da Keira, eu não consigo me importar com nenhum personagem do filme. Na verdade, todos os setores que morrem. Porque o roteiro não consegue escrever bem eles, o roteiro não consegue desenvolver bem eles, e você meio que não se importa com ninguém. Se um ou outro morrer, você vai acabar não se importando. E sem contar que, nessa parte ainda, tô falando de roteiro, porque eu falei, quase nada funciona sem ser os atores, e a ideia do filme inicial é boa, ainda tem outro fator, que é a parte técnica do filme. Eu sei que o filme é de baixo orçamento, e obviamente vai ter erros juvenis, problemas juvenis, algumas coisas que vão te incomodar. E pra mim, eu não vou falar mal do CGI do filme por causa do baixo orçamento, e porque nem tem tanto CGI assim pra reclamar. Mas a parte da direção do filme é bem problemática. Você vê que o diretor, ele não tem o cacuete desse tipo de filme. Ele não tem o cacuete do gênero de slasher. Então você vê que, e nem do Viagem no Tempo, aparentemente. Então você vê que ele é muito pouco criativo nas tomadas, ele é muito pouco criativo em como ele vai criar o cenário. Eu vou te dar um exemplo claro. Tem uma cena que é clássica de filme de slasher, que todo mundo já viu em algum filme, ou não só de slasher, mas de outros gêneros, que é alguém está num quarto e ouve um barulho dentro de um armário. Ela chega perto para verificar o que tem no armário e não tem nada, e depois aparece o monstro. Essa é uma cena clássica que tem nesse filme. Qualquer pessoa que conhece um pouco do gênero de slasher, ou um diretor profissional pelo menos, ele deveria construir bem o cenário, bem o ambiente. Eles não acertam na trilha sonora, na mixagem de som, e ao mesmo tempo, quando você está assistindo a cena, ele não consegue criar atenção. Parece que realmente não tem nada ali, mas sem criar atenção, sem criar o clima. Nessa cena, por exemplo, o ideal seria não ter nenhuma música, para criar realmente a tensão que você deveria ter ali. E ele não consegue fazer isso. E tem vários momentos que falta uma criatividade na direção. Numa casa que eles estão no meio do nada, a criatividade, onde que está o verdadeiro assassino, eles não conseguem brincar com isso. Então a direção também é muito problemática, pouco inventiva, e não consegue tirar o melhor que os atores têm, que o filme poderia ter. No fim, esse filme acaba sendo uma catástrofe em quase tudo que faz. Tem pontos positivos. Eu acho que o elenco como um todo de apoio como protagonista consegue entregar o melhor que eles podem, a ideia é muito boa, o começo do filme ele mostra um potencial, e volta e meia algumas piadinhas funcionam. O problema é, o filme poderia e deveria, com o potencial, com a ideia que tinha, ser muito melhor do que ele foi. Foi como eu falei, ele é aquele filme de slasher do começo dos anos 2000, que ia pra DVD, que tinha um orçamento limitado, mas não aqueles que você lembra como algo nostálgico, não, aqueles ruins que você nem lembra que existem. Concluindo, Total Killer 16 Facadas é aquele filme de slasher com viagem no tempo. O problema é, a viagem do tempo não funciona de maneira nenhuma, e a parte do slasher também não funciona, com um péssimo antagonista e ainda por cima péssimas mortes, nenhuma marcante. Além disso, o filme tecnicamente é muito abaixo, e é um filme que, apesar de ter alguns pontos positivos, eu consigo tirar como alguns pontos do elenco, algumas piadas que funcionam bem, e o começo com potencial, é aquele filme que não vale a pena você perder seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Total Killer ou 16 Facadas com uma nota 1,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Total Killer ou 16 Facadas? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.